é diferente das outras doutrinas, né? Das outras religiões, posso assim dizer. Não sei se consegue aqui me perceber. Sim. O que é que há de diferente? O que é que lhe fez parar e dizer, não, eu vou deixar de seguir a igreja, foi protestante ou de cristã? Evangélica. Vou deixar de seguir a igreja evangélica para olhar para os ensinamentos de Cacu Filipe. O que é que motivou-lhe a fazer isso? Bom, todo filho de Deus, ele nasce filho de Deus. Independentemente de qual havia que ele toma antes de conhecer Cristo, o seu fundo clama mais alto, ok? Então, a pessoa lê a Bíblia, consegue deparar-se, consegue ver as verdades, consegue ver que Deus sempre enviou profetas nas gerações passadas. Um verdadeiro profeta nunca fundou uma denominação religiosa, mas sempre foi portador de uma mensagem da parte de Deus. Então, você vê, as pessoas estando nas denominações religiosas, tem muitas vezes que eles indagam-se, eles questionam-se, mas vão poder dizer que não, você não liga isso foi para aquele tempo, aquilo foi para aquele tempo e assim por diante. Mas quando ele depara-se com a verdade, não é? Que é Cristo, não é? Através da mensagem pregada pelo profeta Cacu Filipe, então ele consegue compreender que Deus realmente, de geração em geração, sempre conduziu o seu povo por um profeta vivo, nunca por uma denominação religiosa. Não importa qual é o esforço que eu posso fazer em uma denominação religiosa. Eu nunca terei um padrão de vida como um filho de Deus. Eu só serei um bom evangélico. Se eu me converter na adventista, todo o esforço que eu farei será somente para ser um bom adventista. E assim é para todo lugar. Então, o Filho de Deus consegue ter esta percepção. E isto incomoda. Ele vai ler isso e vai ver que aqui estão a fazer desta maneira. Quando ele vai questionar, mas por que aqui é assim? Então, vão dar-lhe uma resposta que não lhe será satisfatória. Só que quando ele um dia se deparar com a verdade, ele verá todas essas questões que ele colocava-se como uma resposta do que ele vai poder ler na verdade que é Cristo para os seus dias, que é a mensagem profética. Porque vejamos, a mensagem de Cacu Filipe é a palavra de Deus no presente do indicativo, que é a revelação de Jesus Cristo. As denominações religiosas, elas escolhem alguns pontos das mensagens dos profetas anteriores para poderem acreditar. E quais são as mensagens que o profeta Cacu Filipe traz para os tempos de hoje? Sim, por exemplo, que a salvação em Cristo Jesus, não é? A salvação em Cristo Jesus é através daquele que ele envia. Ninguém tem como ser salvo em nome de Jesus Cristo sendo católico. Ninguém tem como ser salvo em nome de Jesus Cristo sendo membro de qualquer denominação religiosa. Porque para alguém ser salvo em nome do Senhor Jesus Cristo, ele precisa reconhecer, crer naquele que Cristo enviou. Porque antes de nós, mesmo pelas Sagradas Escrituras, os que foram salvos antes de nós, foram salvos em nome de Jesus, crendo naquele que Cristo enviou. Por isso que Jesus disse, aquele que crê naquele que eu enviar, a mim me crê. Mas aquele que rejeita aquele que eu enviar, a mim me rejeita. Quando nós acreditamos naquele que Cristo enviou, é a Cristo que nós estamos a crer. Mas quando nós rejeitamos, é Cristo que nós estamos a rejeitar. É isto que aconteceu nos dias de Noé. Ninguém foi salvo por Jeová. Mesmo os bebês recém-nascidos não foram salvos por Jeová, que é o Senhor Jesus Cristo. Enquanto os seus pais ou eles não creram em Noé e não entraram na arca de Noé. Então, é este o mistério que o mundo religioso cega. Essas fazem acreditar nas pessoas. Se você crê em Jesus nos lábios, pela boca que crê em Jesus, você é salvo. Mas não. Como eu vou crer em Jesus hoje? Se Timóteo, Tito, Silvano que veio após Jesus, para ser salvo em nome de Jesus, tiveram que crer em Paulo, o enviado de Jesus. Como eu, para ser salvo em nome de Jesus, terei que acreditar em uma denominação religiosa? Terei que ser membro de uma religião? Você vê, por exemplo? As religiões têm dito que para serem salvos têm de acreditar nos seus ensinamentos, ou seja, naquela religião? É isso que a religião pregou. Eles creem, cada um crê. Por exemplo, se você for desta denominação religiosa, você será salvo. Mas ninguém será salvo sendo membro de uma denominação religiosa. Não tem dito que as pessoas são salvas em nome de Jesus, não? Sim, mas como serão salvos em nome de Jesus? É isto que está o ponto de interrogação. É você se convertendo. Seguindo as leis, se assim posso dizer, que Cristo deixou. Mas quem seguiu Cristo seguindo as leis que ele deixou? As pessoas ao seguirem Cristo, ok?
achavam seguirem Cristo, caminhavam com Cristo, andavam com Cristo. E Cristo deixou os apóstolos, que era Pedro, Marcos, Bartolomeu, assim por aí, só seguiam eles. Quando eles partiram, o seu tempo terminou, veio Paulo, as pessoas tinham que crer em Paulo. Por exemplo, o Timóteo, o Tito e o Silvano não foram discípulos de Jesus de Nazaré, foram discípulos de Paulo. Eles tiveram que reconhecer Paulo como enviado de Cristo. E é por reconhecer Paulo que eles foram salvos em nome de Jesus Cristo após a sua morte. Hoje é a mesmíssima coisa. Como alguém será salvo em nome de Jesus? Sendo ele mormon, sendo ele muçulmano, sendo ele católico, ele simplesmente lendo a Bíblia. Quem na Bíblia foi salvo desta maneira? Todos quando foram salvos pelas Sagradas Escrituras e pela história, sempre tiveram que acreditar naquele que Cristo enviou. Assim também é para os nossos dias. Nós não somos tão especiais em relação às gerações passadas, ao ponto com que Deus tem que te enviar a história feita, não é? E você basta crer na história, basta crer em Noé, basta crer em Jesus de Nazaré, basta crer em Paulo, na história de Isaías, Jeremias, você basta crer nesta história e ser salvo. Isto é absurdo. Como é possível que o Ministério do Ensino Superior decide que para os estudantes que vão poder ingressar para este ano, basta resolver as provas dos anos anteriores já estão aptos? Não pode. Você precisa enfrentar a prova do seu tempo. Resolvendo a prova do seu tempo é que te dará a garantia de poderes ingressar no ensino superior para este ano letivo. É assim com a salvação. A salvação não consiste em eu ler a história de Isaías e gostar muito, acreditar que Isaías foi verdadeiro, ler a história de Jesus e ver que os fariseus fizeram mal, ele foi crucificado, foi cuspido. Só eu crer nesta história e ser salvo, não. A pergunta que se segue é quais são os novos, eu não sei se digo desafio, quais são os novos ensinamentos que a Filipe traz que os seres humanos devem seguir para obterem a salvação? Bom, a princípio é bom compreender-se corretamente que os princípios que Caco Filipe traz não é ele quem traz, é Cristo quem traz para os homens. Ele sendo o portador, a boca de Deus, então ele ecoa, não é? Esta mesma mensagem para os homens. Esta mensagem que eu quero saber. Sim, por exemplo, para o perdão dos pecados. Como alguém pode receber o perdão dos seus pecados? Atendendo que nós somos homens imperfeitos, nós falhamos, assim, como devemos receber o perdão dos pecados? Segundo a revelação do próprio Senhor Jesus Cristo, que as pessoas pretendem adorar e servir, a única maneira de nós recebermos o perdão de Deus é confessarmos publicamente. A confissão deve ser pública. Vejamos, um homem comete o pecado de adultério. Como ele pode receber o perdão de Deus pelo ato de adultério que ele cometeu com uma mulher casada? Segundo a revelação que o próprio Senhor Jesus Cristo deu ao profeta Caco Filipe, bom, se um homem casado comete o pecado de adultério, primeiramente este homem irá à sua mulher pedir-lhe perdão. Aí poder pedir perdão à sua companheira, que eu peço perdão, eu traí você, eu traí com a fulana, e assim por diante. Isso não é procurar morte? Não é morte, não. A morte é cometer adultério. A morte é que procurar morte é cometer adultério com uma mulher. Tá, aqui em casa eu já resolvi. Este é o primeiro passo. Okay, mas são 3 passos. Qual é o segundo? O segundo passo, este mesmo homem deve ir com uma testemunha na casa do marido a quem ele enganou. Ok? Ele deve ir lá. Sério? Sim, sério. É a única via, é a única maneira de alguém assim, receber quando o vai perdão em casa do do marido, o que é que eu digo? Sim, ele chegará lá com uma testemunha, vai poder dizer, apresentar-se quem ele é e por sua vez vai poder dizer que não, eu vim até aqui pedir-te perdão porque eu dormi com a sua mulher. Desculpa, apóstolo,